Oi, Fer, tudo bem? Saudade de você. Vou começar a live aqui que ela vai ficar gravada. E é uma live que eu quero falar sobre as coisas que eu aprendi no momento de dificuldade, ou seja, no momento que eu estava acompanhando, né, a minha amiga que está lá em Goiânia. E a minha amiga está fazendo tratamento de câncer, agora ela está na UTI. Mas nesse período que eu estive com ela, eu fui ganhando consciência e tendo percepção de várias coisas que são importantes e que em algum momento assim eu não me dei conta, ou que isso é muito legal de saber e que as pessoas nunca compartilham, né? Então eu quis trazer um pouco da minha experiência aqui para deixar registrado. Então eu vou deixar salva a live no IGTV. E o primeiro é sobre como é importante, né, o óbvio ser dito, a importância do óbvio ser dito. Porque, enfim, nós somos amigas há mais de 17 anos e no final do ano eu estive com ela, né, adaptei a minha viagem para estar com ela. Agora também, quando ela recebeu a notícia de que o câncer voltou, eu cancelei as minhas programações e me programei para estar lá com ela também. E mesmo assim, mesmo diante de tanto tempo de amizade, mesmo diante de eu tendo cancelado tudo isso, ela só se deu conta no sentido assim do quanto ela é importante para mim, do quanto enquanto eu amo ela, quando eu fiz uma postagem no Instagram, uma postagem que está aqui no meu feed, e dizendo isso, né, dos meus valores, do quanto é importante para mim as coisas e tal, e coloquei isso, que um valor importante para mim são as relações, isso é bem claro, né, e que diante disso, diante da situação, diante de alguém precisar da minha companhia, eu abro mão para estar com a pessoa. E foi só nesse momento, eu lembro que ela até falou assim, quando eu cheguei lá em Goiânia, e a Mari falou assim pra mim, quando você chegar aqui no hospital, tem algo que eu quero falar pra você. Deu, então tá bom, pode falar. Aí cheguei e ela falou assim, nossa, agora eu percebi o quanto você me ama, ela falou. E aí eu percebi, então a lição número 1 que eu queria compartilhar com vocês é isso, que o óbvio precisa ser dito. Ou seja, por mais que nós somos amigas há tanto tempo, por mais que eu já tenha falado várias vezes, né, o quanto ela é importante para mim, ainda assim ela ainda não tinha percebido, né, eu estava lá com ela, ela ainda não tinha percebido a dimensão disso, ou seja, ela teve que ler um post meu no Instagram para se dar conta nisso, né, se dar conta disso. Eu ainda brinquei, falei, nossa, sério que você tem que ler o meu Instagram para perceber. Então tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor, que é muito legal, e esse livro ele vai trazendo assim, dizendo assim, nós temos um tanque que nós nos sentimos amados, né? Só que acontece, às vezes você tá dizendo que me ama, mas se a minha linguagem do amor não são palavras de afirmação, então são 5 linguagens: palavras de afirmação, atos de serviço, toque, né? Toque físico, presente e tempo de qualidade. São essas 5 linguagens. Então, se você fica falando que você me ama, mas a minha linguagem do amor não são palavras de afirmação e são, por exemplo, toque, se a minha palavra de afirmação é toque, eu acho maravilhoso esse livro também. Ele é muito esclarecedor para entender muitas coisas, enfim, muitas incompatibilidades, principalmente na relação de casal, né? E então, assim, se a minha linguagem do amor é o toque, que a minha realmente é, e a sua é a palavra de afirmação, você vai ficar falando o tempo inteiro que você me ama e o meu tanque do amor não vai ser preenchido, porque eu vou me sentir amada com o toque físico, com o contato. Então existe essa incompatibilidade, e o que me assustou foi isso, nós somos amigas há 17 anos, mesmo assim, só no momento em que eu fiz um post, porque a linguagem do amor da Mari é palavra de afirmação, então só quando eu fiz um post, que ela leu o post, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, eu não sabia que você me amava tanto. Eu falei, fala sério, né? Por favor. Então, assim, a primeira lição é essa, que o óbvio precisa ser dito, é preciso tornar claro, sabe? Ainda mais quando a gente traz a questão de expressão do amor, né? No sentido assim, o quanto vale a pena você deixar subentendido o quanto alguém é importante para você, o quanto você é grato por alguém que fez alguma coisa, enfim.
A importância e a relevância das pessoas na sua vida. Eu gosto de deixar isso claro, mas até então eu achei que estava super claro, né? Eu cancelar todas as minhas coisas para estar lá com ela, eu achei que isso era bem óbvio, mas não, o óbvio precisa ser dito, porque foi só então quando ela leu a minha postagem que ela falou: você realmente me ama, entende? Então eu tô falando de uma amizade de 17 anos que até então ela não tinha se dado conta do quanto ela é importante para mim. Então, gente, entender isso, que às vezes nós estamos achando que nós estamos sendo claros e óbvios, não só na demonstração do amor, mas em coisa que nós precisamos, em coisa que nos fere. E às vezes nós achamos que estamos sendo óbvios a partir da nossa expressão, a partir das nossas atitudes. Mas o óbvio só é óbvio quando isso chega até a outra pessoa. Então não é a careta que eu faço, não é o posicionamento que eu tenho, é o que eu verbalizo, é o que chega até o ouvido do outro com essa clareza, tá? Então, o quanto nós estamos trazendo essa clareza para as nossas relações, o quanto a gente está deixando subentendido o que precisa ser dito, o que precisa ser verbalizado, principalmente quando é algo na troca de um afeto, né? Eu falo assim, nós temos tanta coragem para dizer coisas que não são tão agradáveis e muitas vezes nós nos tornamos muito vulneráveis para compartilhar como nós nos sentimos, né? Quanto as pessoas que convivem com a gente nos fazem bem. E, então, assim, traga o óbvio com uma clareza de forma que isso chegue até a outra pessoa. E pegando um gancho da live de ontem, né, que foi algo que eu experienciei também na minha vida, depois do momento que você falar algo para alguém, quando é uma conversa importante, pergunte o que essa pessoa entendeu, porque vocês vão ver como existem ruídos e falhas nessa comunicação. A gente fala uma coisa, às vezes a pessoa entende outra. Então, expresse e pergunte depois o que é que a pessoa entendeu, certo? A segunda lição, então, que eu quero compartilhar, assim, que eu aprendi nesse momento, né, de difícil, né, que eu estou vivendo, é que nós não precisamos de força, nós não precisamos de resposta, nós não precisamos de certeza. Que, assim, quando nós temos a certeza do amor, quando nós estamos bem amparados no amor, nós conseguimos passar por todas as situações, sabe? Que o amor não é no sentido de eu vou resolver por você, mas o amor é nós estamos aqui juntos passando por isso. E realmente, assim, quando nós nos sentimos amparados, quando nós nos sentimos esse amor chegando, sabe? Essa certeza de que existe o amor fluindo, o amor circulando por aqui, é mais leve. Não vou falar que é fácil, gente, fácil não é, né? Mas é mais leve passar por isso. Então, assim, é como se fosse aquele mercúrio, né, que os pais passavam quando a gente fazia um machucadinho quando era criança. Tinha um mertiolate que ardia e tinha um mercúrio, que a gente ficava toda feliz, assim, que recebia um cuidado. Então, o amor, ele chega nisso, como um conforto mesmo, sabe? E existe um trecho do Ernest Hemingway, que é um escritor, que ele fala: quem está nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Então, assim, é muito importante entender quem que é, sabe, esse amparo, com quem que você pode contar, com quem você se sente amado, com quem, sabe, você sabe que não importa o que acontecer, tá ali do seu lado, sem que você precise ficar se certificando. E se hoje você não tem essas pessoas, sabe, que sejam essa fonte, esse compartilhar de amor, comece a procurar isso, comece a construir. As relações são construções, então comece a construir isso. E se você não tem, sabe, se pergunta por que você se fecha para essa possibilidade, se você não se sente merecedora, se você, enfim, o que é que bloqueia essa possibilidade de você caminhar com pessoas que vão te amparar de uma forma amorosa quando você precisa. E por que eu tô falando isso? Enfim, porque um dos tópicos que eu coloquei aqui, calma aí que eu tô arrumando meu microfone, é em relação à rede de apoios, tá? Porque, ou seja, como eu sabia já que eu ia passar por esses momentos tensos, ou seja, você acompanhar alguém que tá com dor, que tá chorando, você vê uma mãe ali limitada diante do que ela pode fazer, tudo isso é muito impactante, né? A gente vê quem a gente ama num estado de dor e sofrimento. Então, como eu já sabia que eu ia passar por isso, eu entrei em contato com essas pessoas que eu realmente confio, que eu sei que elas estão ali por mim, que elas estão me amparando amorosamente o tempo inteiro. E eu trouxe, então, essa clareza do que eu preciso. Falei, gente, eu vou entrar, então, num momento difícil, eu vou precisar disso. E deixei claro, sabe? O óbvio precisa ser dito. Então, eu falei, eu vou precisar de carinho, eu vou precisar de amor, eu vou precisar de atenção, eu vou precisar que você não me sufoque. Eu fui colocando todas as condições. Então, o próximo tópico que eu queria colocar para vocês, assim, que foi um grande aprendizado para mim, para passar por esse momento de uma forma mais amorosa, é a comunicação e a clareza. Ou seja,
Enfim, eu tenho uma conversa muito profunda, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, com os meus amigos. Eu não gosto de ficar nunca no nível superficial, então eu gosto de ir além, eu gosto de compreender o que está acontecendo no universo da pessoa. E não foi diferente. Quando eu cheguei lá... Ixi, minha bateria tá acabando. Calma aí, que tem um carregador aqui. Quando eu cheguei no hospital, então, nessa última vez que eu fui, a Mari, ela tava recebendo a quimioterapia. Pera aí, gente, eu tenho que colocar o carregador. Eu nunca olho esse negócio da bateria. E aí, eu falei, bom, Mari, vamos entender, então, o que a gente vai passar aqui agora, né? Tive essa conversa com ela. Então, eu preciso saber o que você gosta, o que você não gosta, o que tá te irritando, o que não tá te irritando. Me fala, né, para eu compreender um pouco do teu universo, que é uma realidade que eu não tô vivendo isso. E ela falou pra mim, no sentido de que, poxa, eu não gosto que as pessoas, elas vêm falar comigo só pra falar da minha doença, sabe? Ela falou, eu não sou um câncer, e as pessoas, elas só vêm falar comigo pra saber da minha doença, pra falar da minha doença. Então, assim, é muito legal a gente entender e perguntar para as pessoas com o que elas se sentem à vontade, o que elas estão precisando, sabe? Essa clareza, né? Então, assim, ela disse, eu quero... E eu falei, tá, então isso é o que você não quer que as pessoas só venham te perguntar como que tá o seu tratamento. Ela falou, Eu falei, tá, mas o que você quer, então? Ela falou, eu quero que as pessoas continuem me tratando como elas sempre me trataram, que elas compartilhem as coisas da vida delas. E isso foi algo que eu experienciei também no tratamento do meu pai, né? Que existe esse constrangimento. Eu tô trazendo tudo isso, gente, para compartilhar com vocês, porque eu também agiria dessa forma se eu não tivesse esse nível de intimidade e não perguntasse. Eu também me sentiria constrangida, eu também me sentiria desconfortável não sabendo como agir nessas situações. Então, por isso que eu estou compartilhando, para que vocês vão quebrando isso, quando vocês entrarem em contato tanto com as suas próprias dificuldades, quanto, enfim, acompanhar alguém que esteja passando por um momento difícil, de perguntar mesmo. Realmente, é simples, é perguntar, sabe? O que está te incomodando, o que está te aborrecendo, do que você quer conversar, sabe? Quais são os assuntos que você quer falar, quais são os assuntos que você não quer falar. Então ela falou isso, eu não quero que as pessoas me vejam como um câncer. E eu falei, poxa, é bem isso que a gente experiencia quando a gente está passando por um momento de dificuldade. Vamos falar assim, geralmente as pessoas vêm falar com a gente sobre esse assunto que nós estamos vivenciando. E sim, é importante falar, mas a vida, ela continua apesar disso. Então, enfim, o que ela colocou pra mim é isso. Ela falou, Laura, as pessoas vêm falar comigo só sobre isso. E isso já é o que eu experiencio. Então eu quero essa troca, eu quero esse compartilhar, que as pessoas falem o que está acontecendo na vida delas, o que está acontecendo, como foi o dia, como sempre foi a nossa relação, sabe? E é isso, se você traz para o seu momento, muito é isso. Quando acontece algo mais delicado, mais difícil, mais desagradável, geralmente as pessoas têm essa tendência de se limitar e só conversar sobre a dor. E esquece os outros aspectos da vida, sabe? Esquece as coisas boas, esquece as coisas rotineiras, as coisas cotidianas que também têm importância pra gente, né? Então, sim, esse aprendizado da comunicação e clareza, de perguntar, sabe? O que incomoda, o que não incomoda. O próximo assunto é algo assim que até experimentei, né? Experienciei essa semana, que não entre em assuntos que você não sabe lidar. Né? Então vou falar assim, ela, enfim, conversando com a Mari, ela falou assim pra mim, as pessoas elas chegam, então elas só sabem perguntar sobre essa dificuldade que eu estou passando, mas daí quando eu falo que não está tudo bem, quando eu me abro, eu entendo que a pessoa quer me ouvir, que a pessoa quer estabelecer essa troca, e eu começo a falar sobre a minha realidade, a pessoa para de falar, porque ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe ter essa conversa, ela não sabe, enfim, é o constrangimento que eu tô falando, não é pra se sentir culpada, mas para entender que se um assunto é constrangedor para você, evite entrar nesse assunto com alguém. E foi isso que aconteceu comigo essa semana também. Porque começaram a perguntar da minha vida íntima e eu comecei a falar e chegou num ponto em que a pessoa não sabia lidar com isso e ficou aquele clima. Ou seja, eu me tornei acessível, vulnerável, aberta para falar sobre algo que a pessoa me perguntou. E a pessoa não sabia lidar com isso e ficou aquela coisa, assim, é como se você tirasse uma casquinha de ferida para nada, porque você não sabe limpar essa ferida, você não sabe remediar essa ferida, você não sabe fazer nada. Então, assim, de certa forma, você poderia ter deixado isso como estava, sabe? Então, assim, compartilhando isso,
para que você traga assim essa consciência, porque muitas vezes nós, sabe, queremos ajudar e nós acabamos entrando numa situação um pouco desconfortável ou colocando o outro numa situação desconfortável também. Então, quando você for conversar com alguém, observa isso, de o quanto eu estou preparada para olhar para isso, para olhar mais profundamente para isso, ou o quanto eu estou preparada para entrar nesse espaço dessa pessoa, sabe? O quanto de só por curiosidade, ou o quanto só por tô tentando puxar assunto, ou o quanto eu realmente tenho intenção, mas eu não sei como fazer. E aí você traz aquela clareza de perguntando de uma forma simples, clara mesmo, certo? O próximo aspecto, então, que eu queria compartilhar com vocês é sobre o silêncio, né? Sobre o silêncio, sobre a presença. Porque em muitos momentos constrangedores, vamos falar assim, no momento de dor, que a pessoa tá com dor ali, que a pessoa tá chorando e você não pode fazer nada, se você não é médico, se você não é enfermeiro, se você não tem remédio, existe esse constrangimento de eu tô aqui, sabe, o que eu posso fazer? E muitas vezes eu ficava preocupada o que eu tenho que fazer, sabe? O que eu tenho que fazer, qual que é o jeito certo de agir. E nisso eu me desconectava do meu sentir. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que quando você estiver passando por uma situação que você não sabe como agir, sinta, sabe? Deixa isso fluir, porque quando a gente está buscando o que é o certo fazer, a gente entra no controle. E quando a gente entra no controle, a gente sai um pouco desse sentir, sabe? De se conectar, principalmente as mulheres, né? Esse aspecto intuitivo de sentir o que a situação está pedindo. E muitas vezes eu ficava, nossa, o que é a coisa certa a fazer? Sabe? O que eu tenho que fazer aqui? O que é? Tipo, buscando o certo, buscando o correto, buscando o esperado. E não existe isso. Então, o que vai trazer isso é meu estado de presença. E nesse estado de presença, eu entendi o poder do silêncio. Eu entendi o poder da presença, de estar ali presente com o outro. Então, muitas vezes, nesses momentos difíceis, eu simplesmente ficava em silêncio. E o meu silêncio era o suficiente ali, sabe? Não era nada que precisava ser feito, nada que precisasse ser dito. Era a presença, o estar presente, estar entregue. Eu estou aqui. Eu estou aqui por este motivo, eu estou aqui por você. E isso basta, sabe? Então, muitas vezes existe esse constrangimento, sabe? Existem várias situações constrangedoras de ai, como que eu vou passar por isso? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Em vários aspectos, né? Até desde uma entrevista de emprego. E nisso a gente entra tanto no controle, tanto no mental, que a gente perde, sabe? Essa conexão com o momento, com o que precisa acontecer. Então, foi esse aprendizado da presença e do silêncio de eu vou me permitir passar por isso. E enquanto eu estiver passando por isso, eu vou sentindo o que precisa ser feito, o que precisa acontecer. Nessa leveza, tá? No sentir e na presença. A próxima lição, assim, né? O próximo aprendizado que eu tive, que eu quero compartilhar com vocês, é disso, de que é o que eu sempre trago, né? Que nós caminhamos lado a lado, não importa, você pode ser casado com uma pessoa, dividir a mesma cama, a mesma casa. Por mais que nós caminhemos alguns caminhos juntos, o caminho é individual. Ou seja, nós podemos estar indo na mesma direção, mas o caminho é individual, a forma como você vai caminhar, os passos que você vai dar, o ritmo que você vai percorrer, o que vai acontecer na sua jornada é individual. O que nós temos é pessoas caminhando lado a lado, indo para uma direção, mas entender isso. E quando nós entendemos que o caminho é individual, a gente sai dessa postura de que eu tenho que salvar a pessoa. Eu não tenho que salvar ninguém, certo? Nós vamos compartilhando nessa caminhada, mas as coisas que você precisa passar são experiências que a sua alma escolheu, sabe? São coisas que estão aí para o seu aprendizado, porque você atraiu, porque é o que você precisa vivenciar agora, seja por uma escolha consciente ou inconsciente, sabe? Então, entender isso e respeitar isso, de que o caminho do outro é diferente do meu. Por mais que nós estejamos caminhando juntos, por mais que nós estejamos indo na mesma direção, o caminho é individual. O que significa isso? Que tem coisas que eu não posso fazer por você. Tem coisas que eu não devo fazer por você. Tem coisas que você tem que passar. Porque se você não passa, você não cresce, você não, sabe, você não se lapida e não vive o que você precisa viver para te preparar para a sua vida.
entender essa consciência em vários aspectos. Então pensa assim, por exemplo, um pai que super protege um filho, né? Lógico, é por amor, a intenção ali é o amor. Mesma coisa quando alguém quer salvar alguém de uma situação. É sempre o amor que está por trás das atitudes, seja uma atitude que a gente esteja negando, julgando como positiva ou como negativa. A intenção no fundo disso é o amor, né? Então, um pai que sobreprotege um filho, é a intenção de que ele não se machuque. Mas ele precisa ter essas experiências na infância, seja de cair de uma bicicleta, seja de, enfim, de ir sozinho para a escola, de enfrentar, porque isso vai preparar essa criança para a vida adulta, que é ela por ela, né? Onde ela responde por seus atos. Então, isso é um contexto óbvio quando a gente olha na infância, mas a gente traz isso para a nossa vida. E de quantas coisas você vem tentando salvar as pessoas com quem você convive, e são processos que elas precisam experienciar. Por mais que elas estejam reclamando, por mais que elas estejam dizendo que estão sofrendo, é um processo necessário. E entender que não sou eu que estou no controle da vida, que não sou eu que não está no meu comando, eu não tenho esse poder, isso faz com que eu volte para a minha posição de lidar com o que é meu e compartilhar, amparar e apoiar o que eu dou conta do outro, mas não fazer pelo outro, que isso não cabe a mim, sabe? Então, muitas vezes a sua jornada está ficando pesada, muitas vezes a sua vida, você fica esgotada porque você está tentando salvar o outro da vida dele, certo? Então, observa esse movimento e entender que o caminho individual, que nós podemos apoiar, que nós podemos estar lado a lado com as pessoas no momento em que é difícil para elas, no momento em que elas não estão dando conta, mas tem tarefa que ainda é dos outros, certo? Então, observa esse movimento na sua vida, tá? O próximo aprendizado que eu tive, né, e quero compartilhar com vocês, peraí. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando, tá? A respeito, então, do se autorizar a ser vulnerável. O que é o ser vulnerável? Coisas que eu não controlo, né? Coisas que são um pouco desagradáveis e que nós não queremos entrar em contato, mas na condição humana, nós vamos passar por isso, que é sentir medo, sentir vergonha, sentir tristeza, não saber o que fazer, não saber como agir. Então, assim, se autorize a ser vulnerável, se autorize a não saber lidar com uma situação, se autorize a não dar conta de um processo emocional quando você não dá conta, sabe? Não fingir algo que não é real que você está experienciando. Então, o que realmente está acontecendo dentro de você, se autorize a sentir isso, a que isso se torne real, sabe? Porque exige um esforço imenso, uma força imensa que você precisa fazer para você manter uma máscara, para você, sabe, você sustentar algo que não é o que está acontecendo internamente e não vale a pena, porque quando você fica sozinho você sabe o que você está sentindo. Então não enxergue o ser vulnerável como fraqueza, não enxergue o ser vulnerável como uma fragilidade, mas sim como algo humano, assim como a alegria, assim como o amor, a vulnerabilidade faz parte desse processo. E quando você se autoriza a ser vulnerável no momento difícil, isso fica leve, porque você pode cair. Isso fica leve. Em que aspecto você fala que é muito difícil? Pelo menos para você, o se autorizar? Para mim também era muito difícil, por isso que eu tô falando para vocês. É um aprendizado que eu trouxe, que eu experienciei agora. Tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que ele fala muito isso, sobre a vulnerabilidade, sobre a vergonha. E tem uma palestra também no Netflix da Brené Brown, que é a mesma, é a escritora, né, desse livro, da Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala isso muito sobre a vulnerabilidade, né? E, então, assim, muitas vezes nós queremos receber ajuda, muitas vezes nós queremos receber apoio, mas nós não nos permitimos, nós não permitimos que o outro nos veja como fraco, como alguém que está precisando, porque precisar de ajuda é fragilidade, precisar de ajuda é fraqueza, sabe? Então, nesse sentido de se autorizar, você falou que é muito difícil para você, você pode começar... Eu indico, né, que você leia esse livro e veja essa palestra, mas que você busque assim dentro de você o que você acredita sobre isso. Então, assim, se a sua vulnerabilidade é sentir medo, se a sua vulnerabilidade é estar triste, eu não sei, primeiro, qual que é a sua vulnerabilidade.
identifica essa vulnerabilidade e pensa o que você pensa a respeito de pessoas que passam por isso, sabe? É importante entender qual é o julgamento que nós estamos fazendo, o que eu entendo das pessoas que têm medo. Eu mesma já passei um super processo, gente. Acho que assim, o maior processo que fez eu assumir, né, trabalhar, né, usar esse caminho do autoconhecimento como uma profissão, foi um processo que eu passei em Florianópolis, que eu já comentei aqui em vários momentos, mas foi um momento assim que, enfim, eu tirei um ano sabático, né, mas eu estava trabalhando, mas era assim um ano que eu interrompi, né, com os meus projetos, para ir morar um ano em Florianópolis e lá, assim, foi uma desconstrução enorme, foi muito difícil para mim. E foi essa questão do se autorizar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de espaço, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar sozinha. Mas lá em Florianópolis, a rotatividade de pessoas era muito alta, ou seja, eu fazia uma amizade, logo eles iam embora, fazia amizade. Então, assim, eu me sentia sozinha há muito tempo, e não era por opção, era porque realmente as pessoas com quem eu me relacionava, elas iam embora. Então, sim, eu me senti muito sozinha e eu comecei a entrar em contato com coisas que eu não experienciava até então, porque eu sempre estive cercada por pessoas quando eu precisei. E lá não era assim que eu não tivesse pessoas que eu não pudesse contar, mas, enfim, era uma dinâmica diferente daqui de Sinop, né? A cidade é maior, as pessoas moram longe, elas têm os próprios compromissos e não é a mesma facilidade. Então, muitos momentos eu estive muito sozinha e entrei em contato com medos, entrei em contato com solidão, entrei em contato com muitas coisas que até então eu julgava e condenava nas pessoas. Então, assim, eu sempre me senti muito forte, sabe, assim, muito segura. E estar nessa posição, me sentindo sozinha, né, no sentido negativo mesmo, de solidão, não solitude, e com medo, fez com que eu tivesse que olhar para essa minha vulnerabilidade, e foi muito difícil eu enxergar em mim, eu identificar em mim tudo aquilo que eu condenava nas pessoas, porque eu não suportava, sabe, pessoas medrosas, eu não suportava as pessoas que tinham essa carência, que queriam estar com os outros, sabe, eu sempre condenava isso. E quando eu me vi nesse papel, foi uma desconstrução imensa, sabe, então eu tive que aprender pela dor, eu tive que aprender a me autorizar a partir da dor, porque foi tão difícil que eu não conseguia mais sustentar isso sozinha, eu tive que pedir ajuda, daí foi aí que eu achei... Enfim, foi aí que o yoga entrou assim de cabeça na minha vida, né? Mas isso é um outro momento. Mas entender assim que de repente você também não se autoriza, porque a forma como você enxerga isso como uma fraqueza. É a partir do momento que você começa a entender que aquela pessoa que eu mais admiro na vida, não importa se é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, se é uma pessoa da minha família, se é uma pessoa com quem eu me relaciono, essa pessoa que você mais admira, pega essa pessoa. Essa pessoa, ela é tão humana quanto você. Então, se você começar a tirar, sabe, as pessoas desse pedestal, a condição humana desse pedestal e trazer para um lugar mais próximo, para um lugar mais permissível, permissivo que é você olhar para essa pessoa e imaginar quais são os medos que essa pessoa tem, quais são as dores que ela sente, sabe? Quais são as fraquezas dessa pessoa, porque todos os humanos têm isso. Então, assim, nós criamos essa ilusão e colocamos algumas pessoas, alguns papéis num pedestal onde que isso se torna inatingível, inabalável. E não é, nós passamos por altos e baixos, nós passamos por momentos de amor, momentos de desamor, de alegria, de tristeza. Isso é a vida, isso é a vida. Então, assim, esse experienciar faz parte da vida. Então, assim, não traga essa dureza. Então, assim, começa a observar. Quando eu não me autorizo a estar triste, quando eu não me autorizo a sentir medo, por qual motivo é, sabe? O que eu estou enxergando de mim? Porque se eu admitir que eu tenho medo, eu sou o quê? Eu não tenho tanto valor, eu não sou tão boa, eu não sou tão merecedora, eu não sou tão capaz, eu não sou tão segura. O que é, entende? Então, assim, muito está ligado com a imagem que nós criamos, idealizamos de algo, mas entender que a vulnerabilidade é uma condição humana, tá? Então, assim, é um processo, como eu falei, eu também não me autorizava, né? Até que eu entendi, assim, que esse processo de não autorizar é um processo que dá medo, né? O ser vulnerável dá um medo, porque você vai ver algo que eu não gostaria que você visse em mim. Eu vou mostrar algo meu que eu não acho tão agradável, então eu não sei como você vai olhar para isso. E como eu falei, a moeda de troca, o plano de fundo é sempre o amor. Então, se eu mostro um aspecto meu que não é tão agradável, poxa, não estou mostrando a Laura corajosa, a Laura forte, a Laura confiante.
Poxa, eu tô mostrando a Laura que sangra, ou a Laura que tem medo, sabe? A Laura que é vulnerável e sente angústia. Quando eu mostro esse aspecto, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Ou será que as pessoas vão achar que eu não sou tão competente? Ou será que ela vai me amar menos por isso, sabe assim? Então, se você observar, no fundo, existe esse medo de não ser amado, sabe? Então, comece a se permitir, porque nós não amamos alguém porque essa pessoa é corajosa, nós não amamos alguém porque essa pessoa é alegre, nós não amamos alguém porque essa pessoa é forte. Nós amamos também esse aspecto na pessoa, mas nós amamos a pessoa além disso, e é com a gente também, né? Essa moeda de troca do amor, eu digo assim, até esse aspecto quando alguém me pergunta por que você me ama, e eu falo, cara, nem sei porque eu te amo. Às vezes a pessoa fica chateada. E eu vejo isso como algo maravilhoso. Por quê? Porque se eu nem sei o motivo pelo qual eu te amo, significa que não tem nada que você vá fazer ou deixar de fazer que vá afetar a forma como eu te amo. Então, amar, o amor, ser amado e amar, não está ligado com eu ser necessário. Porque senão aqui eu tenho uma função, então não é amor, entende? Eu não amo você porque pelo que você é, eu amo você pelo que você faz por mim. E a partir do momento que você deixa de fazer isso, quer dizer então que esse amor entra numa zona de risco, entende? Então, enxergar assim, que a gente tem que trabalhar isso, porque muito vem da infância, né? A interpretação que a criança dá de tudo que experienciou. Mas agora, como adulto, nós precisamos questionar esses medos e essa vulnerabilidade. E isso é um processo difícil, tá, gente? Não é fácil, mas é libertador, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Outra coisa, então, que eu aprendi, tá, nesse processo de dor, é a importância da rede de apoio. Rede de apoio são as pessoas que você precisa contar, as pessoas que estarão ao seu lado, as pessoas que vão te amparar nesse movimento, né? E nisso é muito importante, até ontem foi muito legal, assim, que tem enfim, vou trazer 2 momentos. Esse momento que eu falei pra vocês, que quando eu estava indo pra lá, eu sabia que eu ia vivenciar um momento difícil, eu já entrei em contato com algumas pessoas e falei, vou precisar de ajuda, vai ser um momento difícil pra mim. Isso hoje, gente, imagina, se pegar o ano passado, eu não tinha coragem de pedir ajuda dessa forma clara, verbalizando de uma forma tão nítida o que eu precisava, sabe? Só que eu entendi que é uma escolha, sabe? A gente caminhar de uma forma pesada é uma escolha nossa, no sentido de se permitir passar por momentos difíceis de uma forma mais leve, mais amorosa, é isso, é o enfrentar o medo de pedir ajuda, né? De entender que a gente precisa dos outros. E como eu vou precisar dessa ajuda? E como eu vou me abrir para receber? Porque sempre tem muita gente querendo ajudar a gente. E o quanto a gente se abre para isso, o quanto a gente permite receber essa ajuda também. Então foi esse momento e foi esse outro momento quando eu voltei para cá, né? Quando eu voltei para Sinop. Que daí agora eu tô longe dela, longe dessa situação, mas ainda estou experienciando. E foi legal, porque ontem eu tava conversando com um amigo que mora aqui, ele ainda pegou e falou assim para mim, poxa, eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida também. Eu falei, nossa, eu tô passando por um momento difícil, você tá passando por um momento difícil. Ele falou assim, e agora? Como que a gente lida com isso quando tanto você quanto eu estamos passando por isso? Olha isso. Lembra que eu falei da clareza e do óbvio? Essa clareza de você trazer para a comunicação o que é óbvio, sabe? No sentido de como nós vamos lidar com isso? Porque você tá mal e eu tô mal. E aí, ele falou para mim, como que nós vamos passar por esse momento onde ambos estamos passando por um momento difícil? E eu falei, bom, agora eu já sei o que eu preciso. Eu preciso saber agora o que você precisa quando você tá mal. O que você precisa, como que você quer ser ajudado? Eu falei pra ele. Ele falou, eu não sei ainda. Eu falei, então busca essas respostas de como você quer ser ajudado por mim e eu vou te dizer como eu quero ser ajudada. Eu falei pra ele, então é o seguinte, quando eu estiver mal, eu preciso que você me escute. Eu falei, só isso. Eu quero que você me escute. E eu não quero que você fale palavras positivas, motivacionais. Eu não quero, eu só quero que você me escute. Falei pra ele, eu quero só que você seja esse ouvido quando eu sentir necessidade de falar. Daí ele falou, tá. Ele falou, às vezes eu não sou uma boa companhia. Eu falei, o que não é uma boa companhia? Daí ele falou assim, de ficar muito introvertido. Eu falei, tudo bem. Porque eu gosto de ser ajudado de 3 formas. Eu falei, então às vezes eu vou ter a necessidade de verbalizar e eu preciso que você fique em silêncio. Em outros momentos eu não vou querer falar, né? E é por isso que eu preciso ficar muito sozinha, porque é o momento que eu deixo vir à tona as minhas emoções, os meus sentimentos, que eu olho para isso, que eu acolho, sabe? Eu dou lugar para a tristeza existir dentro de mim,
que eu dou lugar para o medo existir dentro de mim. Então eu vou recebendo, sabe, todos esses hóspedes dentro de mim. Então, em alguns momentos eu preciso ficar sozinha. Em outros momentos eu vou precisar ficar em silêncio, mas eu quero estar amparada por alguém. Então eu preciso que você fique do meu lado, mas em silêncio. E em outros momentos eu só vou precisar de um abraço. Eu falei, então é dessa forma que eu quero ser ajudada, entende? Mas para isso, para eu ter essa clareza de todas as formas que eu quero ser ajudada, eu precisei experienciar momentos de dor em outros momentos em que eu não me permiti ser ajudada. E é aqueles momentos em que eu falo, eu dou conta disso, mas no fundo eu tô dando conta da situação para os outros, mas por mim tá tendo uma falta aqui dentro, existe algo que não está sendo atendido. E isso pesa e ninguém tem bola de cristal para saber o que eu preciso, sabe? Ninguém sabe quais são as suas necessidades, às vezes nem você. Então é importante você começar a buscar isso internamente. E isso é buscar como? Poxa, eu tô mal, o que eu gostaria agora? O que poderia me ajudar agora? Então é assim que você vai trazendo a clareza de como você quer ser ajudado. E a partir do momento que você tem essa clareza, porque às vezes você fica remoendo isso em silêncio. Às vezes você fica chorando, sofrendo, escondido, por não estar recebendo algo, sabe, que você precisa. E como eu falei, sempre existe alguém disposto a te ajudar, mas o quanto você permite ser ajudado. E então, assim, na rede de apoio seria trazer essa clareza de, gente, eu vou precisar disso, sabe? De não esperar que os outros deduzam, não esperar que eu estou sendo óbvia no meu sentir. Então tem uma forma de ser óbvia que é eu comunicar para o outro o que eu preciso, como eu me sinto, sabe? Então trazer essa clareza é algo que trouxe uma grande libertação para minha vida e que eu convido você a começar a buscar isso. Então a primeira pergunta é o que eu preciso e como eu posso ser ajudada, como eu quero ser ajudada, e nos momentos difíceis deixar isso claro, principalmente numa relação, sabe, numa relação afetiva. Quantas vezes você está convivendo com alguém ali que dorme na mesma cama que você e essa pessoa ela não tem nem ideia do que passa no seu mundo interior e você está chateado, você deixa de conversar com essa pessoa, você, sabe, se isola porque você acha que essa pessoa sabe o que você quer, o que você precisa e ela não está dando porque não quer. Mas não é assim, gente. Então, assim, você precisa verbalizar e construir essa rede de apoio quando você precisa é libertador, torna o processo mais fácil, tá? E o próximo, então, seria o próximo aprendizado que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida que vocês pararam de mandar aí. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se não estiver claro algo que eu estou falando, vocês falam, tá? Me avisa. Que seria as pessoas se afastam. Então, como eu falei, gente, não é um processo de se sentir culpado, de nossa, eu faço isso, agora estou me sentindo culpado, ou nossa, eu deixo de fazer isso, e, enfim, não é essa a questão. Como eu falei, a questão é, eu estou compartilhando para que a gente possa expandir as possibilidades de passar e lidar com essas questões. Então, assim, vou falar por mim. Quando o meu pai teve câncer, então assim, como eu falei, eu sempre convivi com muitas pessoas, tenho muitos amigos, pessoas muito próximas. E quando meu pai teve câncer, as pessoas se afastaram. Peraí, gente. Tô ficando ranhenta aqui, ó, acabando a elegância. Então, as pessoas se afastaram. Por que elas se afastaram? Porque elas deduziram que a gente queria ficar sozinho, porque aquele momento é constrangedor, né, de um impacto na família. E eu me senti muito só, eu fiquei muito chateada que as pessoas que sempre caminhavam comigo não estavam ali. E por muito tempo eu levei isso em silêncio, até que um dia eu consegui expressar para essas pessoas, falei, poxa, que tipo de amigo você é, que você está comigo o tempo inteiro e quando eu precisei você não estava. E eu falo assim dessa falta de comunicação, que essas pessoas disseram, gente, eu nunca imaginei que você precisasse, eu estava respeitando o teu espaço, entende? Então muitas vezes nós fazemos isso, de nos afastarmos das pessoas quando elas estão passando por um momento difícil, porque isso é constrangedor, nós não sabemos como lidar com isso. Sabe? Então, por não saber lidar com isso, por essa situação ser muito constrangedora, eu acabo me afastando. Então, eu me afasto, mas a pessoa que sempre conviveu comigo, ela sente a ausência, né? Então, eu tô compartilhando isso porque foi uma experiência minha e eu sei que nos momentos difíceis as pessoas fazem isso, elas se afastam, sabe?
Então, assim, aí entra essa questão de perguntar, da clareza da comunicação que eu falei pra vocês, de pergunte o que essa pessoa precisa, sabe? Mas deixe claro, deixe sinalizado que você tá ali, que de repente você tá se afastando. Pode falar com toda essa clareza. A vulnerabilidade é isso também, de, nossa, você é muito importante pra mim, eu gostaria de te apoiar e de te ajudar, mas eu não sei como. Então, assim, eu acabo me afastando porque eu não sei lidar com essa situação. Ou eu estou constrangida e não sei lidar com isso. Entende que a vulnerabilidade, ela é libertadora no sentido de que eu mostro que eu tô com vergonha de que você, do que eu tô com vergonha, mostro que eu tô com vergonha de que você veja. E isso acaba conectando, isso acaba aproximando, porque isso é uma situação que nós passamos o tempo inteiro. Então observa, sabe? Tu tenha esse cuidado, esse carinho de observar se você não é uma pessoa que se afasta de alguém que é importante para você, de alguém que você ama, quando essa pessoa tá passando por um momento difícil só porque você não sabe lidar com isso. E é aquilo que eu falei antes, sabe? Essa preocupação de fazer a coisa certa, o que tá, mas eu vou estar lá, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. E não é isso, passe pela experiência, esteja lá, sabe? Ou mostre-se presente. E e o último, né? O último, no meu caso, precisei de ajuda, falei, me abri com o passar do tempo. Eu achei que estava tudo bem, até que isso era usado contra mim. Eu até perdi muito e quero me afastar desse lugar. Bom, eu não entendi direito o contexto que você colocou, né? Eu achei que estava tudo bem, até que isso ser usado contra mim. Não ficou muito claro. Se você puder trazer mais clareza do que seria isso. E entender assim que a ajuda, ela entra como, bom, não sei, vou supor que é o que você está falando, tá? Precisei de ajuda, falei, me abri, com o passar do tempo eu achei que estava tudo bem até que isso fosse usado contra mim. No sentido, assim, que a ajuda, ela entra como uma troca, ela não entra como uma cobrança, é sempre uma cortesia. Tudo que eu recebo do outro, entende assim, eu recebo do outro, entende como uma cortesia. O outro não tem que me ajudar, o outro não tem que me dar nada, mas por amor a gente faz essa troca. Mas eu recebo, mas não na condição de exigir, não na condição de que se você não puder ou não quiser me ajudar, você é uma pessoa ruim. Não é isso, tá? Lembra que eu falei do caminho individual? Mas no sentido de que eu preciso disso, se você puder me ajudar, vai ser muito bom. Se você não puder me ajudar, eu não posso exigir e cobrar dos outros algo que eles não têm condição de dar. Assim como eu me recuso, às vezes, fazer algo por alguém, por mais que eu gostaria, eu me recuso, né? Porque eu não tenho condição. Então a gente tem que ser sincera também dentro disso, do que o quanto eu estou em condição ou não de ajudar alguém, né? E nesse contexto que eu tô vivendo hoje, neste momento, eu deixei muito claro, assim, alguns amigos me mandam mensagem, gostaria de conversar com você. E eu deixo isso muito claro, isso não faz de mim uma pessoa ruim, isso faz uma pessoa muito sincera com o meu sentir, com o meu momento, respeitando quem eu tenho condição de ser, no sentido de que, poxa, sinto muito, mas eu não posso te ajudar agora, eu não posso te ouvir agora, eu não posso estar na sua dor agora, porque eu tô lidando com a minha dor, entende? Então eu tô lidando com a minha dor. Se você tiver condição de compartilhar comigo este momento, você fica. Se você não, você sabe. Até uma amiga falou assim: vou enviar cura pra você. Ela falou. Eu falei: olha, eu acho que você tá precisando tanto quanto mim, né? Porque assim, porque você também tá passando por esse momento. Então assim, será que o que você quer me dar não vai fazer falta pra você? Eu quero receber. Mas se você tá precisando disso também, faça pra você. Sabe? Então, assim, a gente não dá para o outro algo que a gente não tem condição. Assim como a gente não exige do outro algo que o outro não tem condição de dar. E isso tá tudo bem, porque eu só posso ir em direção ao compartilhar quando eu estou bem, quando eu estou inteira. Eu não sei se ficou claro, se era isso que você estava falando, tá? Mas às vezes a gente entra nesse papel de que eu tô chateada porque alguém não me ajudou, mas entender que o amor não é obrigação, gente. Amor nunca é obrigação, o amor é leve, a gente compartilha, o amor é livre, o amor é livre. Então, quando a gente começa a colocar condições para o amor existir, aí já não é um amor maduro que está existindo na troca, é aquele amor infantil que eu faço birra, que eu esperneio porque eu quero, eu exijo. Então, assim, onde exige condições, onde existe condições, onde existe o exigir, o amor não tem lugar ali para existir, certo? Porque o amor é uma troca espontânea e verdadeira.
E a gente precisa olhar para esse amor dentro da gente primeiro, no sentido de que o que eu preciso, o que eu posso, né? E aí a gente compartilha com o outro, mas não, o outro não está nessa obrigação. O outro entra como um compartilhar mesmo, um caminhar ao lado, mas não fazer por mim. O outro não vai acabar com os meus medos, o outro ele não vai suprir a minha necessidade de amor, você consegue entender? Ele vai estar ali emanando amor, mas eu vou me preencher de amor, isso é um trabalho interno. Assim como o meu medo, o outro não vai fazer o meu medo acabar, ele vai estar ali comigo, passando pelo meu medo, e eu tenho esse trabalho de encarar o meu medo, eu tenho esse trabalho de olhar para a minha ansiedade, para a minha vulnerabilidade, porque senão isso pesa. Quando eu coloco o outro nesse papel e nessa responsabilidade de ser o provedor, de me suprir, eu virei uma sanguessuga, né? E aí vai pesar para alguém, de repente eu tô aliviando a minha dor, mas tá pesado para você. Então, onde existe essa leveza na troca, que eu tô falando de caminhar com leveza? Onde existe esse de ser justo, essa troca justa, que você precisa estar mal para eu estar bem? Não é disso que eu tô falando, é de nós nos apoiarmos quando nós temos condição e quando nós não temos condição, tá tudo bem. A Mari mesmo, poxa, olha a situação da Mari, tanto amor que eu tenho por ela, tanto carinho e tudo que ela tá passando. E agora em Goiânia ela me pediu algumas coisas que eu falei, Mari, eu não posso fazer isso por você, sabe? Não vou trazer aqui porque, enfim, porque é uma coisa pessoal nossa, mas ela me pediu algumas coisas, eu falei, eu não posso fazer isso, sabe? E em nenhum momento ela olhou pra mim e achou que eu não amasse ela por isso, em nenhum momento ela falou, poxa, então você é uma pessoa ruim. Não, eu não posso fazer isso por você, tá? Então, ser muito verdadeiro, assim, na forma como a gente se relaciona. Às vezes fico com medo de ser invasiva quando o outro não fala. Quando o outro não fala, você pergunta. Nesse sentido, eu estou sendo invasiva, eu tô com medo de ser invasiva. Como eu vou saber se eu estou sendo invasiva ou não? Perguntando, eu estou sendo invasiva? Eu te incomodo? Eu invado seu espaço quando eu faço tal coisa, quando eu falo tal coisa? Então, assim, a mente ela vai criando muitas leituras da situação de um contexto. E nós sabemos como. Isso, perguntando, sabe? É perguntando para saber o que está acontecendo com o outro. Não fazendo essa leitura, eu vou fazer essa live. Falei para vocês ontem que eu vou fazer essa live da comunicação não violenta, porque isso foi algo que me ajudou muito e eu vejo que é algo que as pessoas também ficam patinando, que é o que muitas vezes nós entramos no processo da dor, do desconforto, diante da interpretação que nós fazemos e não do que nós estamos observando. Ou seja, eu tenho medo de ser invasiva porque eu vejo que a pessoa não fala, né? Mas o que está acontecendo é a pessoa não fala. Agora, se eu estou sendo invasiva ou não, eu preciso trazer uma clareza, eu preciso trazer isso à tona perguntando, né? Não sei se você consegue fazer isso, mas se você não se sente à vontade para perguntar, eu estou sendo invasiva, você pode perguntar, como você se sente quando eu faço tal coisa? Daí eu não sei o que é que você está colocando como invasiva, né? O que é que você faz que você se sente invasiva? Como você se sente quando eu te ligo? Como você se sente quando eu estou com você? Como você se sente quando eu converso sobre isso? Não sei. Entende? Então você não precisa falar se você sente se você tem medo de ser invasivo, você pode perguntar como a pessoa se sente. Aí a pessoa vai falar, né? Nesse sentido. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é a questão assim, gente, quando nós estamos amparando alguém que precisa muito e que é um momento muito delicado, que exige muito, é muito importante eu entender qual é a intenção que está por trás do meu movimento. Então, por exemplo, né, vou colocar ali o meu contexto, estava lá acompanhando e apoiando a Mari, e existe uma energia muito grande que é desprendido ali, porque existe o meu emocional que eu preciso lidar, de estar nesse contexto, nessa situação, existe o emocional dela ali, então assim, eu preciso estar no máximo do meu melhor, permitindo a minha vulnerabilidade, mas o que sobrar, compartilhar ali com ela, né? E então assim, é um momento muito delicado e que exige muito da gente, isso acontece em vários momentos, então num término de namoro, alguma dificuldade no trabalho, alguma questão com os filhos, existem momentos assim que o momento por si só, emocionalmente, está exigindo muito da gente, a gente precisa de tudo que a gente tem para estar ali ou para apoiar alguém que precisa mais do que nós precisamos. E nisso existe esse movimento, então, de
muitas pessoas entrando em contato, também querendo participar disso, mas que para ajudar essas pessoas é energia que a gente vai desprendendo, sabe? Então, isso de perguntar de que forma eu posso ajudar, de que forma você quer ser ajudado, ajuda muito nesse sentido de poupar esse desgaste energético, porque às vezes nós achamos que nós estamos ajudando, mas nós estamos esgotando o outro, sabe? Então, assim, a forma como nós estamos agindo é muito mais pensando em mim mesma, né, em nós mesmos, do que a real necessidade do outro. Então, às vezes, eu estou fazendo um movimento, mas, no fundo, esse movimento não é porque eu quero que ajudar, a intenção ainda é ajudar. Mas eu não estou fazendo o que eu acho que o outro precisa, eu estou fazendo porque existe uma dor muito grande em mim, às vezes essa dor é ansiedade ou medo, e eu me movo na direção do outro para que isso cesse em mim, sabe? Então, assim, é uma intenção de ajudar, mas também existe essa intenção de que eu estou muito preocupada com o meu sentir, eu quero acalmar esse meu sentir. E na tentativa de acalmar o meu sentir, principalmente de ansiedade e medo, eu acabo atropelando o espaço e as necessidades do outro, né? Então, é importante observar isso. Sempre que a gente vai fazer um movimento em direção a alguém que está passando por um momento delicado, é o quanto eu estou me movendo por essa pessoa ou enquanto eu estou numa intenção egoísta mesmo, vamos colocar assim, sabe? De preocupada com o meu sentir, preocupada com as minhas necessidades, querendo resolver isso, né? Que é aí que entra aquele amor que eu falei que de repente não tá tão maduro, né? Que é a forma que a gente se relaciona. Isso, um ato egoísta, ou seja, eu tô preocupada com o meu sentir e não tô respeitando a tua necessidade. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, trazer essa clareza também, quando você for fazer algo, quando você for pedir algo, quando você for, enfim, se mover em direção ao outro, traz esse olhar sincero, essa conversa sincera de qual é a minha intenção aqui, sabe? Eu tô querendo compartilhar, levar algo, ou eu estou levando algo para receber algo, sabe? Eu estou fazendo algo esperando alguma recompensa em troca. Observe isso, e às vezes essa recompensa é amor, às vezes essa recompensa é atenção, às vezes essa recompensa é companhia, né? Então, observe o que está por trás disso que está se mascarando como uma intenção amorosa, mas às vezes é uma carência, às vezes é uma insegurança, às vezes, enfim, tem muitas coisas que se mascaram por trás de uma real intenção e é importante essa conversa sincera. Por quê? Porque se eu não sou sincera com esse meu sentir e com a minha intenção, eu me frustro quando eu não recebo o que eu espero do outro. Então eu vou com uma intenção que não é a real, e aí quando o outro não me dá atenção, quando o outro não me corresponde, quando o outro não faz o que eu quero, ou quando o outro não me apoia, não me ajuda, eu fico frustrada, porque no fundo eu não estava ali para doar e compartilhar. Eu estava fazendo isso com a intenção de também ser nutrida neste processo. E como eu não recebi esse retorno, eu acabo me sentindo frustrada, eu acabo me sentindo rejeitada, eu acabo me sentindo abandonada. Entende? Então, se veio todo esse processo de desconforto, quer dizer que você não estava ali simplesmente para compartilhar, mas que você estava ali se movendo e esperando algo em troca, inconscientemente, mas sim, esperando algo em troca. É por isso que você entrou em contato com esses sentimentos não tão agradáveis, que estão fazendo você se sentir mal, no sentido de dor emocional mesmo, de rejeição, abandono, né, e tristeza. Certo, gente? Então, eram essas experiências que eu queria compartilhar com vocês, de consciências que eu tive em momentos de dificuldade, que eu pensei, poxa, essas coisas são tão importantes, me ajudaram tanto a me permitir passar por isso de uma forma mais leve, sabe? Sem esse peso de ter que ser forte, sem esse peso de ter que dar conta, sem esse peso de tenho que sustentar todo mundo, sabe? Mas com esse olhar sincero de que e aqui dentro o que acontece, e aqui dentro o que eu preciso, e aqui dentro o que se manifesta, e enquanto eu passo por isso, enquanto eu experiencio tudo isso, né? E muitas coisas são coisas que as pessoas não falam, assim como não me falaram, né? Eu tive que experienciar, e eu falei... E quando eu estava passando por tudo isso, né? Que nem eu falei, meu pai teve câncer, meu pai se curou de câncer,
E eu não me culpo, mas eu penso assim, poxa, e se eu tivesse essa consciência quando meu pai estava passando por isso, sabe? Quantas coisas poderia ter feito diferente, entende? Então, assim, não como a culpa, mas como o aprendizado de se para mim foi tudo isso, né? É tão diferente passar pelo processo de câncer do meu pai sem essa consciência e estar acompanhando, né, o tratamento da Mari com essa consciência está sendo tão diferente. É dolorido, mas é leve, é dolorido, mas existe amor amparando tudo isso. Então eu pensei, poxa, eu quero compartilhar isso com outras pessoas, porque nós passamos por momentos difíceis, não tem que ser necessariamente um câncer, espero que ninguém precise passar por isso, é meu desejo. Mas em outros momentos, né, enfim, tem várias dificuldades e que não é porque não é tão grave quanto uma doença que não seja tão impactante e profunda em você. Às vezes eu perdi o meu emprego, às vezes sei lá, sabe, alguma coisa que aconteceu com você, mas que isso está, assim, impactando profundamente você. Então eu quis compartilhar esses aprendizados desses momentos difíceis para ver de que forma você pode trazer isso de uma forma mais leve para essa experiência que você está vivendo ou alguém que você conhece está experienciando. Então eu vou deixar essa live salva no IGTV e aí eu vou pedir para vocês compartilharem com pessoas que vocês sentem que precisam ouvir as coisas que eu falei. Quem chegou depois também e quiser ouvir o que foi dito no começo, vai ficar disponível. E vou pedir então para vocês mandarem, tá? Para as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade ou vivenciando, caminhando com alguém que esteja passando por um momento muito difícil. Certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom esse compartilhar e essa interação de vocês. E amanhã tem a próxima live que eu vou sentir, vou me conectar a qualquer assunto, mas provavelmente vai ser a autoaceitação, a dificuldade de a gente se aceitar tal como nós somos, assim, todo cagadinho, estragado e lindo ao mesmo tempo, né? Tá bom? Beijo, gente!